Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando uma das reflexões e estudo em um dos livros mais inspiradores de Paulo de Tarso, Filipenses. Ela é uma epístola muito pessoal e afetuosa, refletindo assim o estreito relacionamento entre Paulo e os crentes de Filipenses. Um segundo ponto importante é altamente cristocêntrica, revelando a estreita comunhão entre Paulo e Cristo. Terceiro ponto contém uma das declarações cristológicas mais profundas da Bíblia. Um quarto ponto é preeminentemente a epístola da alegria do Novo Testamento. Quinto ponto, apresenta um modelo de vida cristã dinâmica e resignada, inclusive o viver humilde e como servo. Prosseguir com firmeza para o alvo. Regozijar-se sempre no Senhor. Libertar-se da ansiedade. Contentar-se em todas as circunstâncias. E fazer todas as coisas mediante a potente graça de Cristo. Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo irá conduzir a leitura do capítulo 2. Em Filipenses 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus.
mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-vos-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém, e graças a Deus. A humildade está intrinsecamente ligada ao altruísmo e em colocar as necessidades dos outros acima de nossas próprias necessidades. Esse modo de pensar é o oposto do pensamento do mundo que afirma que eu deve vir em primeiro lugar. Entretanto, basta olhar para as terríveis consequências do egoísmo. A ira ao volante é um bom exemplo. Somos instados por Paulo a seguir o exemplo de amor e humildade que Cristo demonstrava, em uma cultura que promove o egoísmo como modelo. A proliferação quase global de selfies, imagens de si mesmo, pode ser um indicativo da época em que vivemos. Para alguns de nós pode ser difícil colocar as necessidades dos outros acima das nossas, mas esta era a atitude de Cristo a qual somos exortados a reproduzir. Paulo termina o capítulo com o exemplo de dois crentes que colocaram as necessidades dos outros em primeiro lugar. Timóteo e Epafrodito. Seus serviços abnegados foram exercidos no momento em que as pessoas estavam buscando seus próprios interesses, semelhante ao que vemos hoje. Que possamos trazer a alegria aos outros ao considerarmos suas necessidades acima das nossas. Meu amado e minha amada, meu irmão e minha irmã na fé. Neste capítulo, Paulo mostra-nos como a sua alegria podia ser completa, assim como a nossa também pode ser, através do exemplo de Cristo. A alegria de Paulo se tornava completa ao ver crentes unidos e amorosos uns para com os outros. A humildade está intrinsecamente ligada ao altruísmo em colocar as necessidades dos outros acima de nossas próprias necessidades. Conheça a fórmula da alegria. Coloque Jesus em primeiro lugar, em seguida, os outros e a si mesmo por último. Esse modo de pensar é o oposto do pensamento do mundo, que afirma que o eu deve vir em primeiro lugar. Entretanto, basta olhar a grande quantidade dos maus resultados para testemunhar do efeito do egoísmo da humanidade. Isto é, tristemente exemplificado pelos resultados da ira ao volante. Como podemos experimentar a alegria de ser um cristão? Veja bem, a alegria nasce quando decidimos mudar de sermos centrados em nós mesmos para nos tornarmos centrados em Cristo. Alguém disse uma vez: aquele que escolhe a si mesmo como companhia e busca agradar a si mesmo está pronto a ser corrompido pela companhia que escolheu.
Em contraste, o cristão convida continuamente Jesus a ser seu companheiro e modelo. Somos instados por Paulo a seguir o exemplo de amor e humildade que Cristo demonstrava em uma cultura que promove o egoísmo como modelo. A proliferação quase global de selfies, imagens de si mesmo, pode ser um indicativo da época em que estamos vivendo. Pode ser difícil para alguns de nós colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Mas esta era a atitude que Cristo, ao qual somos exortados a possuir. Ser humilde como Cristo é um exemplo máximo que devemos procurar imitar. Cristo colocou nossas necessidades acima das suas próprias e se esvaziou, assumindo a forma mais baixa da humanidade, a de um escravo a morrer na cruz. Preste atenção o que o capítulo 2 traz para as nossas vidas. Igrejas que lutam pela unidade vencem, enquanto igrejas divididas perdem. As conhecidas panelinhas são formas sutis de divisões na igreja. Preste atenção. A introdução ao estudo do segundo capítulo, que é o de hoje de Filipenses, oferece-nos as seguintes indagações. Você já perguntou a si mesmo qual tem sido a estratégia mais importante de Satanás desde os dias do Novo Testamento? Onde ele tem concentrado seus esforços a fim de frustrar a obra de Cristo? O que ele tem feito e por quê? O capítulo em pauta ajuda-nos a evitar o estrago que Satanás intenta fazer em nossas comunidades de crentes. Baseando-me no esboço do comentário bíblico, deixo o seguinte esboço no capítulo. Primeiro, Paulo exorta os filipenses à humildade com base no exemplo de Cristo. Isso vai dos versículos 1 a 11. Segundo, Paulo admoesta os crentes a serem luz do mundo, dos versículos 12 a 15. Paulo diz estar pronto a ser oferecido a Deus, dos versículos 16 a 18. E por fim, Paulo espera enviar Timóteo, assim como Epafrodito, aos filipenses, dos versículos 19 a 30. A exortação sagrada à humildade tem a sua base na atitude de Cristo, sendo que a conversão coloca Cristo no coração do converso. A unidade se efetivará através do amor altruísta e da mansidão. A mais alta posição dentro da igreja é a de servo. Qualquer ambição que ultrapasse o limite de servo é uma porta que o crente abre para aquele que desejou ser igual a Deus e causou guerra no céu. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Em contraste com Satanás, Cristo se humilhou. O apóstolo Paulo nos desafia a seguir o exemplo de Cristo. Está lá descrito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Em diversas versões bíblicas, várias vezes, e tente assimilar a mensagem destes versículos à tua vida diária. Perceba que o crescimento espiritual depende de nosso envolvimento com o projeto divino, assim como o crescimento biológico depende de comer, exercitar-se e dormir. Desenvolver a salvação no cotidiano depende de obedecer à palavra de Deus e permitir que Deus opere seu querer em nós. Isso resultará, ponto número 1, realização espiritual desprovida de reclamações e dissensões. Ponto número 2, uma vida limpa das manchas do pecado. Ponto número 3, testemunho poderoso do cristianismo. Ponto número 4, satisfação aos líderes espirituais consagrados. Temos em Paulo, Timóteo e Epafrodito exemplos reais do poder do verdadeiro evangelho. O que estamos esperando para experimentá-los também. E no dia de hoje eu trago 11 versículos com estudo e reflexão para a sua vida. Por humildade. Devido ao egocentrismo inato do homem caído, o mundo não tem em alta estima a humildade e a modéstia. A Bíblia, no entanto, com seu conceito teocêntrico do homem e da salvação, atribui máxima importância à humildade. Primeiro, a humildade bíblica subentende a consequência das nossas fraquezas e a decisão de atribuir de imediato todo o crédito
a Deus e ao próximo por aquilo que realizamos. Segundo, devemos ser humildes porque somos simples criaturas, somos pecaminosos à parte de Cristo e não podemos jactar-nos de nada, a não ser no Senhor. Logo, dependemos de Deus para o nosso valor e para a nossa frutificação, e não podemos realizar nada de valor permanente sem a ajuda de Deus e do próximo. Terceiro, a presença de Deus acompanha aqueles que andam em humildade. Maior graça é dada aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Os mais zelosos filhos de Deus servem ao Senhor com toda a humildade. Quarto, como crentes, devemos viver em humildade uns para com os outros, considerando-os superiores a nós mesmos. Quinto, o oposto da humildade é a soberba, um senso exagerado da importância e da autoestima da pessoa que confia no seu próprio mérito, superioridade e realizações. A tendência inevitável na natureza humana e do mundo é sempre a soberba e não a humildade. Haja em vós o mesmo sentimento. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. Paulo enfatiza como o Senhor Jesus deixou a glória incomparável do céu e humilhou-se como um servo, sendo obediente até a morte para o benefício dos outros. A humildade integral de Cristo deve existir nos seus seguidores, os quais foram chamados para viver com sacrifício e renúncia, cuidando dos outros e fazendo-lhe o bem, sendo em forma de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Jesus sempre foi Deus pela sua própria natureza, igual ao Pai, antes, durante e depois da sua permanência na terra. Cristo, no entanto, não se apegou aos seus direitos divinos, mas abriu mão dos seus privilégios e glória no céu, a fim de que nós, na terra, fôssemos salvos. Aniquilou-se a si mesmo. Preste atenção na mensagem no versículo 7. O texto grego do qual foi traduzida esta frase diz literalmente que ele se esvaziou, isto é, deixou de lado sua glória celestial, posição, riqueza, direitos e o uso de prerrogativas divinas. Esse esvaziar-se importava não somente em restrição voluntária dos seus atributos e privilégios divinos, mas também na aceitação do sofrimento, da incompreensão, dos maus tratos, do ódio e, finalmente, da morte de maldição na cruz. Ainda no versículo 7, trago a forma de servo, semelhante aos homens. Embora permanecesse em tudo divino, Cristo tomou sobre si a natureza humana, com as suas tentações, humilhações e fraquezas, porém, sem pecado. Operai a vossa salvação. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Como crentes salvos pela graça, devemos concretizar a nossa salvação até o fim. Se deixarmos de fazê-lo, nós a perdemos. Primeiro, não desenvolvemos a nossa salvação por meros esforços humanos, mas por meio da graça de Deus e do poder do Espírito Santo que nos foram outorgados. Segundo, a fim de desenvolvermos a nossa salvação, devemos resistir ao pecado e atender os desejos do Espírito Santo em nosso íntimo. Isso envolve um esforço contínuo e ininterrupto de usar todos os meios determinados por Deus para derrotarmos o mal e manifestarmos a vida em Cristo. Sendo assim, concretizar a nossa salvação é concentrar-nos na importância da santificação. Terceiro, operamos a nossa salvação, chegando cada vez mais perto de Cristo, e recebemos seu poder para querer e efetuar a boa vontade de Deus. Deste modo, somos cooperadores de Deus para a nossa completa salvação no céu. Quarto, desenvolver a nossa salvação é tão vital que deve ser feito com temor e tremor. Ainda no versículo 12, trago temor e tremor. Na salvação efetuada por Cristo, Paulo vê lugar para temor e tremor da nossa parte. Todo filho de Deus deve possuir um santo temor
que o faça tremer diante da palavra de Deus e o leve a desviar-se de todo o mal. O temor do grego phobos, do Senhor, não é de conformidade com a definição frequentemente usada, a mera confiança reverente, mas inclui o santo temor do poder de Deus, da sua santidade e da sua justa retribuição, e um pavor de pecar contra ele e das consequências deste pecado. Não é um temor destrutivo, mas um temor que controla e que redime e que aproxima o crente de Deus e de suas bênçãos, da pureza moral, da vida e da salvação. Deus é o que opera em vós. Vamos compreender a mensagem no versículo 13. A graça de Deus opera nos seus filhos, para produzir neles tanto o desejo quanto o poder para cumprir a sua vontade. Mesmo assim, a obra de Deus dentro de nós não é de compulsão, nem de graça irresistível. A obra da graça dentro de nós sempre depende da nossa fidelidade e cooperação. Geração corrompida e perversa. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Jesus e os apóstolos enfatizaram que o mundo em que vivemos é uma geração incrédula e perversa. O povo deste mundo tem a mentalidade errada, valores distorcidos, critérios imorais de vida e rejeito às normas e padrões da palavra de Deus. Os filhos de Deus devem separar-se do mundo e ser inculpáveis, puros de coração e irrepreensíveis, a fim de proclamarem ao mundo perdido a gloriosa redenção em Cristo. E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício. Preste atenção na mensagem no versículo 17. O amor e a solicitude de Paulo pelos filipenses era tão grande que ele estava disposto a dar a sua vida por eles, como se fosse uma oferta a Deus. Primeiro, Paulo não lastimaria, antes se regozijaria como a vítima do sacrifício. Se assim os filipenses passassem a ter mais fé em Cristo e mais amor a Ele. Segundo, já que Paulo tinha tamanho amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé, que sacrifícios e sofrimentos devemos estar dispostos a enfrentar em prol da fé dos nossos próprios filhos? Para que nossos filhos tenham uma vida inteiramente dedicada ao Senhor, se necessário for, devemos dar até a nossa vida como oferta ao Senhor. Timóteo. Vamos compreender a mensagem no versículo 19. Timóteo era um bom exemplo do que um ministro e missionário de Deus deve ser. Era um estudante zeloso e obediente à palavra de Deus, um servo perseverante e digno de Cristo, um homem de boa reputação, amado e fiel, com solicitude genuína pelo próximo, fidedigno e dedicado a Paulo e ao Evangelho. Porque todos buscam o que é seu. Preste atenção na mensagem final no versículo 21. Há pastores que pregam, ensinam, pastoreiam ou escrevem, não com solicitude genuína pela propagação do Evangelho, mas visando aos seus próprios interesses, honra, glória e prestígio. Ao invés de procurarem agradar ao Senhor Jesus, procuram agradar aos seus homens e conquistar o favor deles. Tais pastores não são verdadeiros servos do Senhor. E chegamos ao final desta linda reflexão, meditação, destacando o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A exortação de Paulo ao amor entre irmãos e à humildade reflete os maiores desafios enfrentados por aquela igreja, especialmente por seus líderes. Os efeitos da unidade cristã possuem a força que opera para o crescimento e amadurecimento da igreja. Sem esta união e cumplicidade, havia um sério risco de divisões e escândalos. Paulo foi um líder que sempre se preocupou em preparar outros líderes que fossem suficientemente corajosos para o ministério, mas também completamente humildes para o serviço. Epafrodito foi um destes pupilos de Paulo que experimentou, por um lado, os sofrimentos de Cristo.
e, por outro, as alegrias de servi-lo. É notável a preocupação do apóstolo frente ao sentimento de superioridade que estava prevalecendo entre os líderes da igreja de Filipos, por partidarismo ou vanglória. Muitos estavam enganando a si mesmos, estabelecendo uma liderança motivada pelo reconhecimento humano. Foi diante desta realidade sutil e perigosa que Paulo lhes apresentou o supremo exemplo de humildade: Jesus Cristo. Aquele vil sentimento precisava ser transformado no mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, visando o nosso bem eterno. Assim como Cristo, por humildade, tornou-se em semelhança de homens, e Deus o exaltou sobremaneira. O mesmo princípio será aplicado aos humildes quando Jesus voltar. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo 12. O problema não está em ser reconhecido por outros, mas em engrandecer-se a si mesmo. Há progresso quando o cristão prefere a humilhação em detrimento da exaltação. Isso não quer dizer que Deus não se agrade em reconhecer o serviço de seus filhos aqui na terra, nem tampouco que se alegre quando um filho seu é humilhado, mas em que Ele conhece o nosso enganoso coração e os perigos que isso implica. Lembremos que foi o desejo por exaltação própria que fez um anjo de luz transformar-se em Satanás. Isaías 14, versículo 13. Tendo em mente de que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, desenvolvamos a nossa salvação com temor e temor, fazendo tudo sem murmurações nem contendas, a fim de que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Preservemos a palavra da vida para que, no dia de Cristo, não haja tristeza por nossa causa, mas grande alegria pelo nosso caráter provado e aprovado. Olhemos para Cristo, meditemos em seu exemplo, experimentemos o seu amor, que a sua humildade nos inspire a cada dia. Então o Espírito Santo nos concederá um coração humilde e aprenderemos a reconhecer como dignos de honra os humildes em cuja vida conseguimos ler: santidade ao Senhor. Êxodo 28, versículo 36. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Humildes servos de Cristo. Shalom.